Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria estar com você aqui no dia de hoje, no nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E cada vez que vamos crescendo no nosso estudo, vamos amadurecendo ainda mais o nosso conhecimento acerca da Palavra de Deus. Esta palavra que deve acompanhar todos os momentos de nossas vidas, da nossa vida de discípulos e missionários de Jesus Cristo. Por isso, é sempre bom estar com você, é sempre bom visitar a sua família, sempre às quartas-feiras para rezar, para meditar e crescer ainda mais no conhecimento desta palavra que devemos anunciar. E sempre no início do nosso programa, nós lançamos um grande desafio, que é aquele de você correr lá nas Sagradas Escrituras, relembrar a palavra de Deus proclamada no final de semana na comunidade e responder a pergunta que nós colocamos. Se você ainda não nos segue, corra lá no nosso Instagram, @Família dos Devotos. E lá você pode interagir e saber tudo aquilo que acontece aqui no nosso programa e na casa da Mãe Aparecida. E o nosso quiz de hoje é o seguinte: qual discípulo respondeu a pergunta de Jesus? E vós, quem dizeis que eu sou? Resposta A, Pedro. Resposta B, João. Resposta C, André. Corra lá, veja qual foi o discípulo que respondeu e deixe a sua resposta no nosso Instagram. E no final do nosso programa, nós voltaremos com a resposta e conheceremos um pouco mais desta passagem bíblica. E agora convido você, a sua família, a nos colocarmos juntos numa atitude de oração, pois queremos rezar, preparando os nossos corações para acolher e estudar a Palavra de Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a Tua Palavra, que eu entenda e faça a Tua vontade, pois sou um peregrino na terra. Não escondas de mim os Teus mandamentos, mas abre meus olhos para que eu possa perceber as maravilhas da Tua lei. Fala para mim as coisas ocultas e secretas da Tua sabedoria. Em Ti coloco minha esperança, ó meu Deus, de iluminar minha mente e meu entendimento com a luz do Teu conhecimento, não apenas para valorizar as coisas que estão escritas, mas para realizá-las, pois Tu és a luz para aqueles que jazem nas trevas, e de Ti vem toda a boa ação e toda a graça. Amém. Estamos com os nossos corações preparados e neste mês nós continuamos este grande desafio, que é aquele de conhecer o sentido da palavra coração nas Sagradas Escrituras. E quem está nos ajudando a fazer esta jornada no mês de junho é o professor Wellington. Bem-vindo mais uma vez entre nós, professor. Obrigado, Padre Rodrigo. Vamos continuar nossa jornada, fazendo a Sagrada Escritura um instrumento importante para iluminar a nossa vida e a nossa fé. Isso, o cristão deve ter sempre em mãos a palavra de Deus. Por isso eu convido você agora a tomar a palavra de Deus em suas mãos. E hoje nós queremos ler um trecho tirado do livro do evangelista São Mateus, no capítulo 11, e leremos os versos de 27 a 30. Atentos, acompanhemos a palavra de Deus. O Pai me entregou todas as coisas, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso leve. E nós continuamos esta nossa jornada de estudar a palavra coração. E neste mês de junho
é importante conhecer um pouco mais desta palavra, porque celebramos também a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E claro, Jesus nos convida a ter sempre um coração manso, humilde, um coração acolhedor, um coração capaz de amar a todos. Por isso nós estamos aqui hoje e mais uma vez queremos contar com a presença do professor Wellington, que leciona lá no ITESP, em São Paulo, e que está fazendo esta caminhada de fé e vida conosco aqui, de estudo das Sagradas Escrituras. Professor Wellington, como nós podemos entender este termo no segmento da pessoa de Jesus Cristo, ter um coração manso e humilde? Muito importante, Padre, esse tema, a palavra, né, do nosso mês, coração, e aí essa passagem do Evangelho, né? Então a gente tem hoje no mundo, e às vezes infelizmente nas nossas comunidades, né, na nossa igreja, distanciamento, preconceitos, né, dificuldades que distanciam, né, as pessoas. E Jesus vem falar para a gente que toda proximidade começa pelo coração, né? E nos convida também a aprender com ele, né? Que é manso e humilde de coração. Então a gente pode perceber, né? Que é do coração que brotam o quê? A mansidão, a humildade, que são valores, que são virtudes, né? Que superam distanciamentos, preconceitos, enfim, são virtudes que nos unem. Então, a humildade, né, e a mansidão do coração que Jesus convida a ter, né, também nos faz viver, nos leva a viver com mais humanidade, né? Nos leva a viver uma vida, de fato, que ela seja abundante, não só para nós, mas sobretudo para os outros. Nos leva a abrir espaços, horizontes, né? Ter novo sabor de viver a vida, novo calor. Então, fala exatamente sobre a nossa condição humana e como a gente pode contemplar e viver, né, novos horizontes, novas dinâmicas de vida. Aqui no nosso programa a gente sempre traz esse paralelo, né, entre a palavra de Deus e aquilo também que é a palavra da igreja, claro, que é iluminada por esta palavra. E a gente tem visto aí esta insistência do Papa Francisco nos seus diversos documentos, diversas palavras que ele dirige à igreja, aos bispos, aos diversos segmentos da sociedade, que é este convite para construirmos uma sociedade de irmãos e irmãs. No último documento do Papa, né, na última encíclica, Fratelli Tutti, né, todos irmãos, é interessante quando ele fala de uma amizade, né, de uma fraternidade social que vai além daqueles que são cristãos, né, que tenta aí estar no coração de todos. Professor Wellington, como nós, cristãos, podemos nos dispor, através de um coração manso e humilde, para dialogarmos com os outros diversos segmentos da sociedade, para que a nossa fé ajude esses segmentos também a pensar em propostas que nos levem a viver a justiça desejada por Deus, a fraternidade querida por Jesus Cristo, né? E também a construção deste reino, né, pleno no meio de nós. Olha, Padre Rodrigo, a gente sabe que a nossa sociedade, também o nosso país, Brasil, né, muitas vezes a gente vê ações de intolerância, de ódio, nos diversos aspectos, né, político, religioso, econômico, enfim. E aí nos oferece uma pista interessante, né, o evangelho que nós refletimos hoje: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Então, quer dizer, Jesus nos convida a aprender dele. A gente, bastante claro para nós, que Jesus revela o Pai, né? Mas Jesus também revela a nós e nos convida a fazer desse ser humano que Jesus revela, né, fazer um projeto de vida. Quem será que é esse ser humano que Jesus revela? Um ser humano que é capaz de perdoar, de amar, de ser gratuito, né? Então ele nos convida a fazer desse rosto humano de Deus, né, que ele nos revela, a fazer um caminho, uma missão, né, a corresponder à vocação de cada um, de cada uma nascida, né, através do nosso batismo. Então a primeira pista é
olhar para Jesus, aprender de Jesus, que é manso e humilde do coração. Se ele nos convida a aprender dele, é porque ele aposta que nós somos capazes de também sermos mansos e humildes de coração. De na sociedade atual, com muitas tensões, crises, né, de ter esse coração manso, humilde, aberto. E descansar, né, repousar, né, ele convida também a gente a descansar, né, esse coração manso, humilde, não é cruzar os braços, né? É participar, é ter parte na vida mesma de Deus. Ou seja, esse coração manso, humilde, que a gente também pode, porque ele nos convidou a aprender dele, nós podemos também, né, ter, ele oferece para nós, né, essa possibilidade de refletir essa gratuidade mesma de Deus. Então é muito importante refletir sobre isso, especialmente, Padre Rodrigo, como o senhor destacou, nos dias atuais. Na sociedade, muitas vezes tão dividida, tão violenta, essa mansidão e essa humildade. Mas tem que trabalhar, tem que participar, tem que ter parte mesmo na vida de Deus. Eu acredito que este coração humilde e manso, ele nos ajuda a superar todas as formas de intolerância. Nós vivemos numa sociedade muito intolerante e esta intolerância ela vem gerando a morte, a violência, ela vem gerando aí tantas situações que às vezes nós não conseguimos enxergar diante de tudo isto a presença, né, do reino de Deus que vai acontecendo. Professor Wellington, nós sempre falamos de uma pista, né? Para deixar uma pista aqui para aqueles que estão estudando esta palavra. A partir desta mansidão, qual é a pista que nós podemos tirar hoje deste evangelho para que as nossas comunidades sejam de fato expressão no mundo, né, deste sacramental, ou seja, desta presença de Deus agindo no meio da sociedade? Então, a gente deve sempre pensar sobre a nossa responsabilidade, né? A nossa participação na graça de Deus, como também a gente já vem falando em programas anteriores, né? A nossa responsabilidade na ação salvífica, na ação salvífica de Deus. E a pista, né, que eu quero oferecer aqui a partir da provocação, né, do Senhor, do Padre Rodrigo, é de fato, né, assumir a vida como ela é, com as suas dificuldades, com as suas alegrias, com as suas esperanças, né? Então, quer dizer, é o chão da vida. A fé não é uma fuga da vida, não é uma fuga do mundo, mas é uma forma de viver essa vida nesse mundo, acreditando que existe algo para além dele. Então, quer dizer, o chão da vida, a humanidade, o encontro com as pessoas, então são pistas, né, que eu gostaria de oferecer. Chão da vida, vida prática, concreta, sem medo de se abrir, né, e se frustrar e se enganar. Tem que ter coragem. Em outras palavras, Padre, tem que ter fé. A coragem é sempre necessária para vivermos o segmento da pessoa de Jesus Cristo a partir do coração. Obrigado, professor Wellington, pela sua presença mais uma vez entre nós e ainda teremos mais um encontro para concluirmos este nosso estudo acerca da palavra coração à luz das Sagradas Escrituras. Como é bom com a sua família estudar a palavra de Deus. E agora nós queremos continuar este nosso estudo mergulhando ainda mais na palavra do Senhor através do nosso quadro Salmo, a Emoção Orante. E quem nos ajuda a entender os salmos é a irmã Custódia. Bem-vinda entre nós, irmã. Que alegria estar com vocês aqui para falar, cantarmos sobre Salmo, a Emoção Orante. E esse nome você sabe por quê, né? Porque o Salmo, ninguém foi ali numa máquina de escrever ou no computador para falar ou para escrever. O Salmo veio de uma emoção, de fato, que saiu do coração, ou de alegria, ou de admiração, como nós vimos na semana passada, né, falando da natureza, ou então de uma angústia, como é o Salmo de hoje. Então, querida família dos devotos, queridos amigos, vamos sempre nos encontrar nessa jornada bíblica que está fazendo um grande bem para as pessoas. A gente recebe muitos elogios
E falando, irmão, eu tenho aprendido também, não só com o Salmo, mas com as reflexões, e agora também tem aqueles outros momentos que você pode testar os seus conhecimentos bíblicos também, respondendo, completando as palavras. O programa está bem dinâmico e eu gostaria que você convidasse mais gente. Que você pode também abrir a sua Bíblia por perto de você. Na hora que falar o Salmo, ou o padre falar também, eles dão os textos, você abrir para acompanhar. Isso é muito bom. Então é um momento. Muita gente fala, a minha família, a minha mãe, o meu pai, eles ficam ligados na televisão. O meu irmão falou que vai junto com a avó e tudo, né? Falou, então, eles ficam ligados na TV Aparecida o dia todo. Eu falei, você na TV Aparecida consegue ficar o dia todo, porque você não tem a parte só oracional ou de bênçãos pessoais, mas você tem o conhecimento da fé, você tem também a adesão à fé e o lazer também, que é muito importante, e também as notícias também. Então, queridos, que o nosso programa Jornada Bíblica, aí com o Padre Rodrigo, obrigada, Padre Rodrigo, que sempre fala com tanta alegria, né? Na hora que vai anunciar o Salmo. E vocês todos consigam, assim, crescer, sabe, no conhecimento bíblico. E o nosso Salmo de hoje é o Salmo 5. Viu, Júnia? Você precisa compor mais. Eu estou com a Júnia Rocha aqui, né? Que é compositora, cantora, violonista, né? Ela pertence ao movimento também do Shalom, né? E você precisa compor os salmos mais, não baixos, mas os números baixos, tem poucos. Eu notei que o pessoal compõe, mas o Halel é o salmo do 80 para lá, ele vai sempre mais na alegria, no louvor, entendeu? Então, nós precisamos pegar os outros salmos para a gente conhecer, como a Bíblia também, como os salmos, inclusive, ele pode ajudar você na hora da angústia, iluminar você. Então, esse salmo aqui é o Salmo 5. É um número bem baixo, esse salmo. O Salmo 5, ele é um salmo de angústia. Então, um levita, antigamente, vem de lei. Era uma pessoa, um cara instruído para isso, que proclamava as leituras. Lembra que teve, quando Jesus estava em Cafarnaum e ele foi proclamar a palavra lá na sinagoga, que todo mundo bateu palma, ficou emocionado, riram e choraram. Esse é o levita, aquele que procura transmitir a palavra, não só nas celebrações, mas preservar, divulgar, evangelizar com a palavra. E ele estava sendo perseguido, esse salmo vai dizer isso aqui, ele estava sendo perseguido, caluniado, e ele não sabia, e era uma injustiça que ele estava tendo, e ele era um homem fiel a Deus. Então, ele pediu ainda uma graça, ele foi no templo rezar, é uma oração da manhã, ele foi no templo rezar, e ele pediu, sabe que graça que ele pediu? Para não guardar rancor, sabe? Para não ficar com raiva da pessoa, para não perseguir a pessoa. Então, esse salmo vai dizer esse aspecto aí, tá bom? Então, nós vamos cantar agora com a Júnia Rocha. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Esse é o título do salmo. Algumas Bíblias dão outro título também. Vamos lá, Júnia? Atendei o meu gemido, ó Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras. Atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei, meu Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade, não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer.
perante os vossos olhos. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Detestais o que pratica iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Que lindo, vocês viram? É uma oração de súplica. Esse salmo não é só isso, sabe? Não é só isso. Ele tem muitos aspectos ainda. Aqui nós cantamos só as 3 estrofes, mas ele tem muitos aspectos da nossa vida. Então que esse salmo agora e hoje à noite, né, que nós estamos celebrando o Salmo A Emoção Orante, nos ajude assim a ter esse coração de confiança e um coração de perdão, sabe? Quando você perdoa, você fica iluminado por dentro e ajuda a iluminar o outro que te ofendeu. Quando você não perdoa, você vai ficar com o veneno do outro que te ofendeu. Então não, vamos tirar, vamos só colocar luz dentro de nós. Este é o Salmo 5. Boa noite para você, que alegria estar com vocês. Irmã Custódia, muito obrigado pela sua presença entre nós. É sempre uma alegria estar aqui com a senhora e aprender a amar ainda mais os salmos como uma oração da igreja. E agora nós queremos dar a resposta ao nosso quiz, que colocamos hoje lá no nosso Instagram, @Família dos Devotos. E qual foi a pergunta que nós colocamos? Qual discípulo respondeu à pergunta de Jesus? E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta certa é a resposta A, Pedro. Então agora nós queremos aprender um pouco mais desta passagem com o missionário redentorista Padre Flávio Cavalca. Boa noite para você. No Evangelho, nós encontramos Jesus perguntando a seus discípulos: o que a gente anda falando sobre mim? Quem dizem que eu sou? A resposta dada pelos discípulos é variada. Alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, ou então algum dos profetas. Elias é uma figura importante no Antigo Testamento. Aparece no livro dos Reis, o primeiro livro, e também no segundo. Marcou muito a vida do povo. E, de certo modo, todos esperavam que ele viesse anunciar a salvação final do povo. Mas Jesus não se contenta com essa resposta dos apóstolos. Ele os aperta. E vocês? Para vocês, quem sou eu? A resposta dada tanto no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas é, em resumo, a seguinte: tu és o Messias, o ungido, o marcado pelo poder de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção. No Evangelho de Mateus, aparece até a expressão o Filho de Deus. Mas nós podemos dizer que João, e Mateus e os outros ainda vão explicar como é que aos poucos os discípulos chegaram a conhecer Jesus como o Filho de Deus. Boa noite para você. Padre Flávio, muito obrigado pela sua presença e por nos ajudar a refletir esta passagem tão importante das Sagradas Escrituras. Quantas vezes nos perguntam, né? Quem é Jesus? E nós não sabemos responder. Ele é o Filho amado do Pai, o fundamento da nossa fé.
e com Pedro nós aprendemos isso e com Pedro queremos viver e anunciar esta verdade. E agora quero convidar você, a sua família, a colocar comigo nas mãos de Nossa Senhora todas as nossas intenções, os nossos pedidos, as nossas preces. Ela é mãe atenta, atenta às nossas necessidades e a colocar tudo nas mãos do seu Filho, para que de Deus nos venha as mais copiosas bênçãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.